Ótimo, estou aqui com o Márcio Nunes, que tem uma larga carreira como jogador aqui, passou por diversos clubes do estado, mas treinador desde 2020, hoje no Guarani de Bagé, passagens também marcantes pelo Avenida, né, professor? Como é que está se sentindo aí para essa semana de estreia pelo Guarani no Gauchão e bem-vindo aqui à Rádio Grenal? Boa tarde, primeiramente a vocês todos, e ao pessoal que está acompanhando o programa da Rádio Grenal. Na verdade, em 2017, comecei minha carreira como treinador no São Paulo do Rio Grande, depois indo para o Ipiranga de Erechim em 2018. Aí, imediatamente depois de encerrar a carreira de jogador, então. Dormi jogador e acordei treinador, né? Foi muito rápido aí a troca de lado. E desde aí estamos aí nessa sequência. Graças a Deus estamos fazendo um grande trabalho. E esse ano agora, frente ao comando do Guarani, iniciando amanhã, né? Mais um Campeonato Gaúcho, diante de um grande adversário, mas que o Guarani está muito preparado também para essa estreia. Professor, o Guarani vive uma situação de ter feito uma grande campanha o ano passado sem o senhor aí. O senhor chega agora em novembro, né, do ano passado, e como a maioria dos clubes do interior, uma reformulação grande. Só 8 jogadores daquele elenco ficaram, mas jogadores de qualidade. E pelo que o presidente Tato Moreira nos passou, jogadores com experiência de Série C, de Série D, são os reforços que chegaram. Como é que o senhor vê o elenco para encarar esse campeonato gaúcho? E também aí os desafios que agora é inédito, a inédita Série D e Copa do Brasil que tem pela frente. Um ano diferente, né? Um ano, digamos assim, um ano mágico para o Guarani, para a comunidade, cidade, o torcedor. E o planejamento que a direção fez para o ano 2025 me agradou bastante, em cima da contratação, jogadores de muito potencial técnico. Como tu mesmo citou, capacidade de jogadores ao nível de Série D, Série C e Série B do brasileiro, que é para ter uma boa qualidade técnica no Campeonato Gaúcho, mas também pensando depois numa Copa do Brasil e numa Série D do Campeonato Nacional. Então, estou bastante contente, feliz com a montagem, né? Jogadores aí interessantes, com uma eficiência muito boa, mas a gente também cuidou a questão, o fator de equilíbrio da idade, uma média da idade, justamente pelas competições que tem pela frente. E o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito intenso, desgastante também devido às viagens. A gente procurou fazer um equilíbrio aí da parte técnica também com a questão da juventude e saúde que é necessário para a competição. E o senhor falou agora da média de idade, 27, né? Se eu não me engano, a média de idade do time. Nós cuidamos bastante, né? Isso por parte da direção. Nós temos um diretor responsável, que é o Thiago Segredo e o Márcio Musa, que são diretores à frente, juntamente comigo, né, na parte técnica. Nós cuidamos bastante disso, essa média da idade e também uma média de estatura, né? A nossa média do grupo aí, cerca de 27 anos, em 82, a média de estatura, porque a gente analisou bastante a questão do perfil, como eu te citei anteriormente, a questão da intensidade dos jogos, e também ter um time com qualidade técnica, mas não podemos abrir mão da imposição física, né? O Campeonato Gaúcho é um campeonato que é muito disputado, e o perfil também das minhas equipes, eu gosto de uma equipe que tenha um nível de competição bastante alto sem a bola, mas não abrindo mão de jogar quando está com a bola. Pessoal, só para vocês saberem, tem um retorninho aqui, caso vocês queiram fazer uma pergunta, o professor consegue ouvir, tá? E a questão da preparação física, a gente estava falando aqui um pouco antes de entrar no ar, e tem muito essa lenda, porque as equipes da capital chegam sempre um pouco abaixo, não é bem assim, né? Eu tenho externado bastante isso, né? Nós temos as nossas conversas, às vezes as pessoas perguntam, né? O próprio torcedor, é bom pegar o Inter, o Grêmio, né, no início, que eles não estão... Realmente, eles não estão no seu nível, 100% que deveriam estar, mas não é isso tudo, porque jogadores de nível dupla Grenal, o próprio Juventude, são jogadores que eles jogam ou treinam durante o ano todo, eles têm um lastro físico muito, muito bom. Então nós aqui no interior, nós temos alguns jogadores que tiveram a condição de jogar até o final do ano passado, outros jogadores pararam ao meio do ano, alguns deles, poucos, a gente tem 2 ou 3 no máximo aqui no grupo que fizeram o estadual e depois não conseguiram dar uma sequência. Então nós temos que nivelar esses jogadores na parte física. A dupla Grenal, no meu modo de ver, já chegam quando nós vamos entrar no segundo estágio da preparação da pré-temporada. Os jogadores de equipe de Série A, de time grande, já chegam nesse segundo nível quando retornam das férias. Então não é um desnivelamento muito grande nessa questão física. E mesmo assim, se não estão 100%, a condição técnica deles acaba prevalecendo também, né? Eles conseguem corresponder à parte técnica, nivelando de física que possa estar um pouco abaixo. Tim. Diga. Prazer, Márcio Nicolas aqui, prazer falar com amigos, bem-vindo à Rádio Grenal.
No ano passado, Márcio, a gente teve o início aí de Campeonato Gaúcho com o Guarani não tendo uma boa sequência, né? Foi vencer somente do Inter, se eu não me engano, na quarta rodada. E eu gostaria de saber, desse ano de 2025, alguma mudança de planejamento junto do Tato, do Dr. Jorge Caé, para começar o Campeonato Gaúcho já lá em cima, para não ter que correr atrás depois na fase final da fase classificatória? Esse pensamento dessa construção do elenco aí, do pensar na questão de uma média de idade, jogadores de qualidade, né, na montagem. O presidente Tato está muito atento, sempre à frente aí como presidente, muito ligado, um cara que vive e respira o futebol 24 horas. Está muito atento, a gente conversa diariamente sobre alguns detalhes e sabendo que a fórmula do Gauchão esse ano ela é diferente, né? É uma novidade para todos. Sempre se trabalhava em cima de uma média em questão de pontuação, se sabia mais ou menos em 9, 10 pontos, se livrava num rebaixamento, entre 15 pontos tu classificava. Agora é uma forma um pouco diferente e, na minha opinião, um campeonato que ficou ainda mais competitivo, porque desde a primeira rodada vale muito. Se a gente for analisar e citar um exemplo, aí em cima disso eu acredito muito porque que o Inter vem com uma equipe titular, o melhor possível, né, em cima do que nós estamos estudando, é que se fosse fazer uma campanha que fez ano passado, o Inter não classificaria. Então, a gente sabe que eles vêm muito forte desde o início, devido a isso. Agora é um classificado e o segundo melhor, então se luta por muita coisa desde a primeira rodada, classificando para a semifinal do primeiro ao quarto, do quinto ao oitavo, aquela vaga, né, a Taça Farroupilha para uma Copa do Brasil. Então o Campeonato Gaúcho ficou ainda muito mais acirrado, né? Então a gente tentou fazer um planejamento um pouco diferente. A direção foi muito feliz em cima disso, para que se esteja muito forte desde o início. E aí, diante disso, esse calendário um pouquinho mais apertado no Gauchão, talvez tivesse uma rodada de estreia que fosse mais palatável, né? Nós todos somos sabedores. O grupo de atletas trabalhou muito forte, vem trabalhando muito forte durante a pré-temporada, né? Sabendo que nosso início de competição ele é muito forte. Nós temos aí nas 3 primeiras rodadas o Inter na estreia, um time muito forte que vem a Bagé. Saímos para jogar contra o Brasil, clássico, e depois pegamos o Juventude, mais uma equipe de Série A na terceira rodada. Aí sim, depois, a partir daí, que o Guarani começa a pegar, digamos, as equipes da mesma prateleira, né? Aí nós vamos enfrentar Pelotas, Monson, Ipiranga, mas o nosso início é muito pesado. Por isso a gente tem que estar muito preparado e estamos, porque trabalhamos muito forte para que a gente consiga ter bons resultados no início. Mas a gente sabe, todos estão muito atentos e concentrados para a gente consiga passar essas 3 primeiras rodadas aí, que é uma sequência bastante difícil. Sim. Os meninos da base... Opa, diga. Daniel Félix aqui, professor, tudo bem? Uma ótima tarde, obrigado por nos atender aqui na Rádio Grenal. Estamos falando do Campeonato Gaúcho, mas é um ano diferente para o Guarani, né? A classificação inédita para a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Você já tem experiências em outros clubes também nessas competições, passou pelo Novo Hamburgo, pela Avenida, enfim. O que dá para a gente esperar desse ano do Guarani? Não só o Campeonato Gaúcho, acho que o Nicolas abordou bem. Ano passado não teve um início legal, depois da vitória contra o Inter, o Guarani subiu muito na competição. Mas, e aí? Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. O que a gente pode observar e esperar do Guarani para 2025? É uma expectativa muito positiva, né? Não tem como a gente... não é uma receita, eu costumo brincar e falar para os jogadores, não é uma receita de bolo, porque o grupo do ano passado tinha um perfil, se foi reformulado praticamente que quase todo o grupo, pensando no Gaúcho, como eu falei anteriormente, também nas competições nacionais. A grande maioria dos jogadores que nós temos no elenco esse ano, muitos deles não jogaram o Campeonato Gaúcho. A gente sabe que o nosso campeonato, cada ano que passa está mais forte, mas ainda é o nosso Campeonato Gaúcho. E tentei passar durante esses jogos amistosos e a pré-temporada a essência do que é essa competição, um campeonato muito disputado, muito forte, porque eu também já trabalhei como treinador e atleta do meio do país para lá para cima, norte e nordeste. A gente sabe que é um jogo um pouco mais espaçado, e aqui é um jogo muito competitivo desde o início da construção do jogo lá atrás. E os jogadores conseguiram assimilar, conseguiram entender muito bem para que a gente tenha também a essência, né, as características daquilo que a torcida do Guarani gosta. Uma equipe bastante competitiva.
e estamos bastante esperançosos para que a gente consiga ter sucesso num ano tão importante para o Guarani. Deixa eu aproveitar, Mais Tim. alguma aí, pessoal? Deixa eu aproveitar, Claro. Professor, tudo bem? Clériton Vargas aqui, prazer em conversar com um amigo. Eu lhe pergunto de forma geral, não só ao Guarani, mas qual ou quais as dificuldades que o Campeonato Gaúcho de 2025 impõe aos clubes, principalmente aos clubes do interior gaúcho. Sempre o duelo contra os times que estão na primeira divisão. Esse ano está todo mundo nivelado, já que começaram as suas pré-temporadas um pouco mais cedo, os clubes do interior gaúcho. Como é que o senhor avalia as dificuldades da competição do ano de 2025? Eu acho que a grande dificuldade é isso que os anos anteriores, mas na minha opinião até que ficou nivelado, tá? O ano passado era uma queixa, eu estava em outro clube e eu enfrentei o Inter na primeira rodada no Beira-Rio com a equipe titular. Quando o Inter ia jogar fora, ia com a equipe mista, né, com a equipe reserva. Então, esse ano eu vejo que a dificuldade é que tanto o Inter quanto o Grêmio vão procurar botar o melhor time possível em campo. Então, vai ficar, assim, um campeonato bem equilibrado e muito difícil. E tem que ser dessa maneira, no meu ponto de vista, né, qualifica, engrandece ainda mais a competição. Todas as equipes começam a se estudar desde o início e, como tu mesmo citou, as equipes do interior tiveram um número maior, no meu ponto de vista, de pré-temporada, né? Mais dias. O campeonato, no início, se previa começar nos primeiros dias de janeiro, acabou indo para o dia 22, a grande maioria apresentou início de dezembro ou final de novembro. Então, todo mundo buscando fazer uma grande competição nessa fórmula nova, nesse calendário novo que temos. E as equipes aí grandes, as equipes de Série A vindo com força máxima desde a primeira rodada. Então isso, para as equipes do interior, no meu ponto de vista, agora vai dar um equilíbrio, mas também vai se tornar mais difícil, principalmente para nós, o Guarani, que estreamos com a equipe titular do Inter. Perfeito, não vou segurar mais muito o senhor aqui, que eu sei que tem treino fechado hoje para ajeitar o time, mas assim, tipo de jogador, um defensor que chegava firme, né, de pegada. Quais são as características que o torcedor do Guarani pode esperar desse time para esse Campeonato Gaúcho, especialmente amanhã? Como eu falei, não abro mão da minha equipe ser organizada taticamente, né? Tem feito bons trabalhos assim, e dou muita liberdade para o meu time com bola, né? Dentro de uma estruturação que a gente trabalha. Sou um treinador que gosta de jogar com meia, camisa 10, por isso nós temos 2 a 3 jogadores com esse perfil. Temos o Marcelinho, temos o Marlon, temos o Luiz, que é um meia, mas que eu estou jogando ele pelo corredor. 2 atacantes de lado, de velocidade, força e velocidade. Bola, é isso que nós vamos fazendo durante a pré-temporada, principalmente esse último amistoso frente ao Cerro, nos mostrou... 5-0, hein? O resultado, claro que ele é importante, né, para dar uma confiança, principalmente diante de uma estreia tão forte, mas para o torcedor em si conhecer a característica de alguns jogadores que ainda não tinham demonstrado o seu melhor, e tem me deixado bastante contente a maneira que a equipe tem se comportado, principalmente com bola, né? Dentro de tudo que nós temos trabalhado na pré-temporada, gosto que a minha equipe procure sair com a bola no chão construída desde lá de trás, passo essa confiança para eles durante os treinamentos, e nesse jogo a gente conseguiu performar e conseguiu fazer o resultado. Para mim foi de muita valia, porque deu uma confiança muito grande para esses jogadores, principalmente esses ainda que não tinham jogado o Campeonato Gaúcho. O torcedor veio em bom número diante desse último amistoso aí, isso foi importante para nós. Muito jogador do centro do país, né, do norte também. Bastante, que nos dão uma qualidade técnica muito boa, mas como eu falei, o Gauchão ele é um campeonato diferente ainda, né? Ele é um campeonato muito disputado. E questões culturais a gente não pode abrir mão. O torcedor do Guarani não vai abrir mão também de que um time que sem a bola lute por toda a bola, seja um time competitivo, mas me agradando muito que com a bola o nosso time tem procurado jogar, por características. A gente às vezes tem jogadores que são jogadores de mais de transição. Esse elenco do Guarani é um grupo que joga aproximado, com bola no chão, jogadores de qualidade técnica, não vai ser um time que vai buscar jogar toda hora numa transição, porque não é o perfil. Mas temos jogadores com essa característica, temos jogadores de força e velocidade, mas com bastante jogadores de característica técnica.
Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, receber a Rádio Grenal. Sucesso para o senhor hoje e também na continuidade de Gauchão, Copa do Brasil, Série D que vem pela frente. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês todos. Forte abraço. Isso aí, pessoal. Márcio Nunes, treinador do Guarani de Bagé. Último treinamento agora à tarde, portões fechados. Segredo agora, né? Não sabemos como vem essa equipe. E aí, o confronto amanhã às 19 horas aqui no Estrela d'Alva contra o Internacional.